Saudar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu sou o pastor Rômulo Bereano de verdade e nós seguimos aqui o plano, o projeto, o propósito da leitura diária para a Bíblia Sagrada do ano de 2025. Estamos no livro de Eclesiastes. Hoje, para a glória de Deus, nós iremos concluí-lo, se assim Deus nos permitir. Capítulos 10, 11 e 12 e terminaremos com uma oração. Vamos à leitura? A loucura é a causa de muitas desgraças. Assim como a mosca morta faz exalar o mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra uma pouca de estultícia, um pouco de tolice. O coração do sábio está na sua mão direita, mas o coração do tolo está na sua esquerda. E até quando o tolo vai pelo caminho que lhe falta entendimento, e diz a todos que é tolo. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governador, ao tolo assentado em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo. Vi os servos a cavalo e os príncipes que andavam a pé, como servos sobre a terra. Quem fizer uma cova, cairá nela, e quem romper o muro, uma cobra o morderá. Quem acarretar pedras, será maltratado por elas, e o que rachar a lenha, expõe-se ao perigo. Se estiver embotado ou enferrujado o ferro, e não se afiar o corte, então se deve impor mais força, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Se a cobra morder antes de estar encantada, então remédio nenhum haverá, pois no mais hábil encantador. Nas palavras da boca do sábio, há favor, mas os lábios do tolo devoram. O princípio das palavras da sua boca é tolice, estultícia, e o fim da sua boca, um desvario péssimo. Bem que o tolo multiplique as palavras, não sabe o homem que será e quem lhe fará saber e o que será depois dele. O trabalho dos tolos, a cada um deles fatiga, pois não sabem como ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes comem de manhã. Bem-aventurado tu, ó terra, cujo rei é o filho dos nobres, e cujos príncipes comem a tempo para refazerem as forças, e não para bebedice. Pela muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Para rir se fazem convites, o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoe o rico, porque as aves do céu levariam a voz, e o que tem asas dariam notícia da palavra. Então você vê que são vários conselhos aqui, mais ou menos parece até o livro de Provérbios, né? Que ele passa nesse capítulo de número 10. Olha o capítulo de número 11. Façamos o que é bom no tempo oportuno. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7, ainda até com 8, porque não sabes o que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo as árvores para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como que se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a sua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente suave é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos, em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, mancebo, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, ou seja, no dia da tua juventude. E anda pelos caminhos do teu coração, pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração, remove a tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade.
Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo para nós, à luz dessa palavra, de que verdadeiramente nós devemos aproveitar cada momento, cada fase da nossa vida que nós estamos vivendo com sabedoria. É como tem aquele dito popular, né? Uma hora a conta chega, né? Você vai gerando, 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 e uma hora a conta chega. É o que ele está dizendo aqui. Então, para que você possa viver e desfrutar cada fase da sua vida. E por que eu estou pontuando esses versículos? Porque tem sido o mal do século, podemos afirmar assim, né? Depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, uma série de complexos, burnout e doenças associadas à psicomática, né? Psicossomáticas, à mente e ao corpo. E o que é ansiedade? Excesso de futuro, né? E às vezes, o que torna uma pessoa depressiva? Um dos gatilhos é o excesso do passado. Às vezes a pessoa teve um passado brilhante, glorioso, e agora o presente não está tão bom assim, ela com medo do futuro, e ela fica ali saudosista e entra num quadro depressivo. Enfim, o que ele está dizendo? Vive cada momento. Então, tipo assim, você viu que ele fala aqui numa outra palavra? Não diga que os dias passados foram melhor do que os atuais. Não cometa com tua boca. Cada momento é um momento. Por exemplo, essa é a geração. A geração da tecnologia, é a geração do instantâneo, café instantâneo, macarrão instantâneo, leite instantâneo. É a geração do iFood, né? Nossa geração micro-ondas. A nossa geração não. A nossa geração era uma geração diferente. Vamos colocar assim, a geração do fogão a lenha. A pipa, né? O pina-pipa, boné de gude, peão, esconde-esconde, pega-pega. E todos esses balão, que era, cada época tinha, né? Hoje quase você já não se vê isso. Principalmente nos grandes centros. No interior ainda você vê alguma coisa. Mas os grandes centros aqui como São Paulo, por exemplo, é raridade. Aqui é colar, mais assim destacado, extremo da leste, extremo da sul, mais periférico, que aí você vai encontrar alguém empenando um pipa e tal. Mas bolinha de gude, peão, esquece. Entende isso? Então você vê que era a nossa geração, era o nosso tempo, era o nosso momento. Lembra o nosso momento? Nossa época? A loira do banheiro, a carrocinha que vai pegar o cachorro para fazer sabão. Lembra de mais alguma coisa aí da nossa época aí? Lembra? Então você vê a cuca, o saci pererê, era outra. Você vê, hoje em dia isso aí já não pega mais. Então você vê que são gerações, cada momento, cada ciclo. É isso que ele está dizendo aqui. Vive com sabedoria, cada ciclo. Então não sei qual é o momento que você está vivendo na tua vida. Por exemplo, esse momento atual nós estamos vivendo um momento de apreensão por conta de enfermidade. Eu dividi num áudio no vídeo anterior, também pedi para os irmãos oração acerca da minha tia, que foi como uma espécie de uma segunda mãe para nós, e ela está acometida por pneumonia, água nos pulmões, insuficiência cardíaca, internada no hospital. Inclusive, nesse momento eu acabei de chegar de lá, passei essa noite com ela, minha irmã vai, nós estamos revezando, então nós estamos vendo esse momento agora. Mas teve momentos gloriosos, quanto ela nos ajudou, quanto nos fortaleceu. Ontem ainda falava no ouvido dela, ela também está com Alzheimer, e eu falava, lembra, hoje eu estou aqui te ajudando, ajudando a trocar sua fralda, e a senhora já trocou a minha fralda. Ela olhou assim para mim, eu troquei sua fralda, eu falei, sim, me pegou no colo. Então você vê, são ciclos da vida, e vive ele, cada momento, porque eles vão construindo a minha e a tua história. São páginas que nós vamos, a cada dia, a cada noite, a cada semana, a cada mês, a cada ano, a cada década, enquanto nós estivermos aqui. Então, faça isso com excelência, porque não são só dias bons. Jesus falou que teremos aflições. Não são só vitórias. Jesus falou que nós teremos lutas, embates. O salmista Davi também falou isso. E a Bíblia é repleta de exemplos de homens e mulheres que passaram por várias lutas. E Salomão fala isso. Como nós vemos aqui no capítulo 9, tudo isso sucede ao justo e ao ímpio. Ao que sacrifica é o teme e o sacrifício, como ao que não sacrifica e não teme. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Então, se você está vivendo um momento de alegria, se alegra. Se você está vivendo um momento de apreensividade, de tristeza, vive, saiba passar como um homem de Deus, saiba passar como uma mulher de Deus, como um servo de Deus e como uma serva de Deus. Não murmurando. Está tudo na vontade de Deus. No meu caso aqui, que eu estou expondo uma situação pessoal, é o ciclo da vida. Estranho seria se a minha tia estivesse fazendo o inverso, visitando a nós, seus sobrinhos, estamos apoiando ela nesse momento, e tendo que ir no hospital cuidar de nós. Aí seria estranho. Mas nesse caso, ela já tem 80 anos. É o ciclo da vida. Entende? Então, é momentos, e cada um Deus leva de uma forma. Por exemplo, Eliseu, ele cometeu ele fez, na realidade, cometeu não, fez o dobro de milagre de Elias. Elias realizou, desculpa, estou com a palavra cometeu, 7 milagres, Elias. Eliseu realizou o dobro, 14. E ele morreu de enfermidade. Então você vê, são caminhos que a gente vai vendo, que Deus vai permitindo, com cada um, Deus toma um caminho.
Então é isso que ele está dizendo aqui. O capítulo 12, que eu quero chamar a tua atenção, que algumas pessoas me perguntam assim: Pastor Rômulo, você acredita na salvação de Salomão? Sim, acredito. Por quê? Por toda essa leitura do capítulo do livro de Eclesiastes e agora como ele vai finalizar o capítulo 12. Então deixa eu só lembrar para você aqui, ó, Provérbios 15:33, ele estava no auge, tá? Provérbios, vamos voltar um pouquinho aqui, ó, capítulo 15, versículo 33, aqui ele estava na melhor fase da sua vida, em comunhão com o Senhor, em tudo. Olha o que ele fala, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Imagina, no seu vigor físico, vamos colocar assim, ó, entre os seus 25 anos a 30 anos, no vigor físico ali, no melhor momento da sua vida, ele escreve Provérbios. Agora, Eclesiastes, ele está no término da sua vida. Olha como é que ele vai finalizar, preste atenção. A mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Agora você entende melhor o livro. Ó. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz da lua, ou seja, está falando acerca da visão, e as estrelas se tornem a vir nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, ou seja, os pés, as mãos, os braços, e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, os seus dentes, perder os dentes, por já não serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Olha aí, sua visão. As duas portas da rua se fecharem, e a causa do baixo ruído dos moedores se levantar a voz das aves, todas as vozes do canto baixarem, como também quando tremerem o que está no alto, ou seja, o medo, perder a audição, perder a visão, consequência de uma ditosa velhice. E houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso, ou seja, perder as forças ao ponto de um inseto se tornar pesado. E perder o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa. E os pranteadores andarão rodeando pela casa, que eles eram contratados na época, pranteadores ou as carpideiras, que era para chorarem nos velórios. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Quem está falando é Salomão. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria o povo ensinou. E atentou e esquadrinhou e compôs muitos provérbios. Olha como é que ele finaliza agora. Ó. Todo o dever do homem consiste em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E é por isso que eu acredito na salvação do rei Salomão. Procurou o pregador achar palavras agradáveis. E o escrito é a retidão das palavras da verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres da congregação, que foram dadas pelo único pastor, ou seja, Jesus Cristo de Nazaré. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar, enfado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até do que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Lembra num primeiro momento? O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Olha agora, ó, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então, eu entendo que nesse momento aqui, Salomão se arrepende, Salomão reconhece os seus erros, as suas faltas, as suas falhas, ele se conserta por ter adorado outros deuses e construído até templo para outros deuses, e eu tenho certeza, dentro da minha visão, tá, pelo texto que ele me oferece, que é onde o próprio pregador escreve, ele foi salvo pela misericórdia de Deus. Enfim, essa foi a leitura de hoje. Eu continuo rogando as orações dos irmãos em favor da minha tia Maria do Socorro e pela nossa casa e pela nossa família. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela conclusão de mais um livro da Bíblia, o livro do Eclesiastes, o livro do pregador, o sábio Salomão. Livros sapienciais, livro sapiencial, livro de sabedoria. Meu Pai, nos dê sabedoria, nos dê virtude, nos dê graça, nos dê força, nos dê fé, nos dê ânimo, nos dê coragem, nos dê ousadia, nos dê garra, nos dê determinação, nos dê estratégia, para que nós possamos cumprir o nosso chamado, para que nós possamos viver
cada ciclo da nossa vida. Sabemos que não é só vitória, sabemos que não é só bênção, sabemos que não é só conquista, sabemos que tem lágrimas também, sabemos que tem perseguições também, sabemos que tem lutas, labutas, sabemos que tem derrotas e vitórias, conquistas, lauréis, mas também tem percas. Por isso nos ajuda a passar por cada fase, por cada ciclo de nossa vida como homens e mulheres de Deus, como servos e servas de Deus, como filhos e filhas de Deus, varões e varoas, aprovados e aprovadas pelo Senhor. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, perdoa nossas fraquezas, perdoa nossas transgressões, quer sejam por palavras, por obras, por gestos, por ações, por negligência, por omissão. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos em nome de Jesus. E que o teu sangue vertido naquela cruz do Calvário, na montanha da caveira, venha nos purificar, nos lavar e nos remir de todo pecado, injustiça e transgressão. Mais uma vez eu quero finalizar essa oração pedindo que o Senhor venha intervir na saúde da minha tia Maria do Socorro Oliveira Batista, naquele leito de hospital, no servidor público, que o Senhor possa estender as tuas mãos e visitá-la, restabelecendo a sua saúde, tocando naqueles pulmões, tocando ali, meu Pai, naquela insuficiência cardíaca, restabelecendo a sua pressão arterial. Põe tuas mãos, ó médico dos médicos, ó Jeová Rafa, o Deus que sara. Põe tuas mãos também ali pela ação medicamentosa, pelos médicos que estão ali tratando e cuidando da minha tia. Abençoa, nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê virtude, para que possamos passar como filhos e filhas, como servos e servas de Deus, aprovados e aprovadas pelo Senhor. Se conosco, Pai, é a minha oração. Continua nos abençoando, continua nos dando graça, continua nos dando força e nos dando fé, para nós continuarmos, ó Pai, nesse propósito da leitura dos textos sagrados até o dia 31 de dezembro, que eu creio que antes disso nós iremos concluir essa leitura da Bíblia Sagrada, e o Teu nome terá sido glorificado e engrandecido, porque não paramos no meio, não paramos no começo, mas fomos até o final. Por isso ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã, visita ele, visita ela, entra com a providência, entra com a provisão. Eu não sei, mas o Senhor sabe, eu não posso, mas o Senhor pode. Meu Pai, visita, meu Pai, cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Visita agora, meu Pai, de uma maneira especial. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa te falar infinitamente melhor na tábua do teu coração. Hoje eu vou pedir para você escrever assim, ó: o princípio e o final de tudo é temer a Deus. Vamos lá? O princípio e o final de tudo é temer a Deus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e essa foi a leitura de hoje. A paz do Senhor.